Oi gente, tô aqui nesse climinha, essa chuvinha, nesse lugar lindo, para falar com vocês sobre alimentação. A alimentação, ela pode parecer ser simples e realmente é, mas não é fácil. Me ver aqui na internet e quem me conhece, vê magra e com um corpo legal, não imagina que eu já tive vários problemas com alimentação. E a minha jornada na alimentação foi longa. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês. Tudo começou quando eu tava no colégio e eu queria me encaixar nos padrões de beleza, né? Ser magra, ser popular, tudo isso que quando a gente é novo a gente quer, né, se encaixar e pertencer. E aí nessa época eu fui pesquisar sobre alimentação. Pesquisava bastante e fazia umas dietas muito malucas, assim, de jantar uma maçã com gelatina pra ficar magra. Essas restrições que eu fazia e dava compulsão depois, que são os famosos cravings, que é uma vontade louca de comer sem parar depois que tu te restringe, feito rebote. Pra mim era com doce, então eu tinha muita vontade de comer doce, assim, eu comia doce justamente por fazer restrições muito radicais. Aí depois de tentar muitas dietas, eu percebi que eu ia precisar entender como é que era a minha rotina, quais alimentos que eu gostava e quais que iam se encaixar nessa rotina. E aí eu ajustei isso e comecei a me alimentar e parei de fazer dietas. Passaram-se alguns anos e eu comecei a me sentir mal, mesmo com os alimentos saudáveis. Então eu comia castanha do Pará, castanha de caju, e eu tinha pontadas no estômago e me inchava inteira. E não eram só as castanhas, eram cacau, algumas frutas que eu comia. E eu comecei a ficar muito inchada e me senti muito, muito mal. E eu tinha crise de precisar deitar no sofá, deitar na cama e ficar ali urrando de dor. Daí eu fui pesquisar, né, o que estava acontecendo comigo. E os médicos não descobriam o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a pesquisar também por mim. E eu descobri que eu tinha uma doença psicossomática chamada intolerância à histamina. Então alguns alimentos que eu comia me deixavam com esses efeitos, não me faziam bem. E uma doença psicossomática é uma doença em que a gente não consegue processar as nossas emoções. Na verdade, não é que a gente não consegue, a gente não processa nossas emoções, porque a gente não as reconhece, não as sente, e aí a gente não consegue liberar e fica no nosso organismo. E acontece uma sobrecarga de emoções. No meu caso, eu não entendia que as emoções também serviam pra gente navegar na vida, né? As emoções, elas vêm como um sinalizador e a gente precisa sentir, cessar e usar elas a nosso favor. Aí, depois de entender isso, né, que eu tinha uma doença psicossomática, eu tirei os alimentos que me faziam mal. E aí, comecei a fazer terapia e essa doença ela tem cura, então eu consegui reverter o quadro. Beleza. E aí eu comecei a me sentir melhor. E aí passaram alguns anos e eu comecei a ter azia e má digestão e comecei a ter bastante constipação. E aí eu fui consultar um gastro super competente, fez vários exames e ele descobriu, por exame de sangue, por uma biópsia no meu intestino, que eu tinha doença celíaca. E aí, com esse diagnóstico, é alergia ao glúten, então tudo que eu comia de glúten e o que eu como de glúten, né, porque essa doença não tem cura, faz com que o meu corpo se auto-ataque. E a longo prazo, se a pessoa não parar de se expor ao alimento, ela pode ter alguma doença grave, como câncer de intestino. Então eu restringi o glúten, comecei a me sentir melhor, não tive mais constipação, meu intestino começou a funcionar de maneira regular e eu comecei a me sentir bem. Esse meio tempo, assim, dessas questões que eu tava descobrindo, né, da intolerância à histamina, que eu me curei, e da doença celíaca, eu já tava na faculdade de nutrição, eu já tava cursando, já tava estudando, e eu justamente entrei na faculdade para conseguir me curar. Eu pesquisei muito, 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 e eu quero dizer que os profissionais da saúde, como os médicos, os nutricionistas, terapeutas, psicólogos, eles não vão nos curar, eles vão nos ajudar a enxergar coisas que estão acontecendo com a gente. Eles vão nos ajudar a enxergar a gente, como é que a gente funciona, quais são os nossos hábitos. E essa missão de nos curar é nossa. A gente precisa se autorresponsabilizar pela nossa cura, né, e ir atrás. Foi o que eu acabei precisando fazer, eu não tive outra escolha, porque os profissionais não conseguiam me ajudar. E hoje eu entendo que tinha um propósito maior, que eu precisei fazer o caminho mais longo para hoje conseguir ajudar os pacientes que chegam para mim com as mesmas condições. Então, para mim, como eu senti na pele, é fácil identificar e me colocar no lugar da pessoa.
porque eu já passei por isso. Não quer dizer que para vocês vai ser assim. Talvez vocês encontrem, né, os profissionais que têm para vocês um caminho mais curto, mas para mim precisou ser mais longo. Quero dizer para vocês que sempre quando vocês se propõem melhorar, se curar e olhar para si, os caminhos vão se abrindo, né? A primeira coisa é a vontade, é o desejo de melhorar, de ser saudável, curar se você tem alguma doença, porque os caminhos vão se abrindo. Mas você precisa primeiro se autorresponsabilizar pela sua saúde, porque só você pode ter os passos, né, para essa cura. Então a mensagem que eu tinha que dar para vocês era essa hoje. Eu falei um pouco de mim, então eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês que as pessoas têm diferentes dificuldades. Embora pareça que a pessoa não tem, até hoje eu sigo pesquisando sobre alimentação, eu sigo, né, me melhorando, eu sigo tentando me entender quais os alimentos são melhores para mim. Não é uma coisa fixa, é uma coisa que vai mudando, a gente vai, né, se melhorando. Hoje em dia a minha alimentação é vegana, ela é livre de qualquer alimento de origem animal. Eu não como glúten, então pode parecer uma alimentação muito restritiva, mas pra mim não é super gostosa. Eu como alimentos que eu adoro, como frutas bem docinhas, assim, como melancia, uva e manga, e arroz, feijão. Eu gosto muito desses alimentos porque eu sei que eles me fazem bem, eu me sinto bem comigo, com o meu corpo, tenho disposição e energia. O processo leva tempo, né? Para algumas pessoas vai levar menos tempo, para mim levou mais tempo, mas como eu falei para vocês, tinha um propósito maior. Então sigam nas suas jornadas que vocês vão encontrar as respostas e as soluções na medida que vocês vão caminhando. Um beijo e até a próxima!